Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que Deus nos concede a graça de nós estarmos aqui reunidos para este nosso culto de oração e pregação da palavra, às 19h30, inicialmente em uma sala virtual de oração, e agora nos colocamos diante das Escrituras para meditar na palavra do Senhor. E nessa noite eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 21. O Salmo desta noite, o Salmo para a nossa meditação nesta série de pregações no livro dos Salmos, é o Salmo de número 21. Salmo 21, assim nos diz a palavra do Senhor. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe dás. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu o recebeste, dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará. Um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós, nesta noite, agradecemos mais uma oportunidade que temos, Senhor, de nos reunirmos para orar e, nesta hora, diante da Tua palavra, Senhor, pedimos que o mesmo Espírito que inspirou este salmo para que fosse escrito, possa hoje nos guiar a toda a verdade nele contida, Senhor. Que nós possamos contemplar a Jesus, Deus que se fez carne e viveu entre nós. Morreu, mas ressuscitou e foi elevado aos céus. Assentou-se em seu trono e reina para todo sempre. Ele é o Rei eterno, a quem nos rendemos nesta noite. Nós pedimos isso no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vejam vocês que, seguindo nesta série de pregações no livro dos Salmos, depois do Salmo de número 19, nós entramos em uma sequência de salmos atribuídos a Davi e que destacam o rei e o seu reinado sobre Israel. Assim como o salmo anterior, o de número 20, este Salmo 21 mostra o rei governando o povo, enfrentando desafios, vencendo seus inimigos, agindo como provedor do seu povo e representando a nação sob o comando, os mandamentos e a direção do Senhor, o Deus de Israel. Enquanto que no Salmo 20 nós vemos súplicas, orações e intercessões com ações de graças em favor do rei, agora neste Salmo 21 nós vemos alegria, exultação, cânticos e louvores pelo favor concedido ao rei, pelas vitórias do rei, por Deus ter atendido a esses pedidos do coração do rei, pelas bênçãos concedidas ao rei e por ele ser fonte de bênçãos para o povo, pela alegria desfrutada pelo rei na presença do Senhor. É como se o Salmo 20 contivesse os pedidos, as orações, as súplicas, as intercessões, e o Salmo 21
apresentasse o testemunho de tudo o que o Senhor fez em favor do rei. Isso fica claro quando nós lemos nos versículos 4 e 5 do Salmo 20. Eu convido você a ler comigo aí o Salmo 20, versículos 4 e 5, que dizem o seguinte: conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. É o que está registrado no Salmo 20, versículos 4 e 5. Agora compare com o que nós lemos nos versículos 1 e 2 do Salmo 21. O salmo para a nossa meditação nesta noite. Veja aí comigo, Salmo de número 21, versículos 1 e 2. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhes dás. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não rejeitaste o pedido dos seus lábios. E aí nós vemos a alegre celebração do povo pela vitória do rei no salmo anterior, assim como é visto aqui no versículo 13 deste Salmo 21. Veja aí comigo novamente. Se exaltado, Senhor, na tua força. O povo diz, cantaremos e louvaremos o teu poder. As palavras de alegria, as palavras alegria e bênção, elas se destacam neste Salmo de número 21. Nós vemos celebrações pelo passado e pelo futuro, pelas ações do Senhor, tanto no passado quanto no futuro da história do rei. As vitórias no passado, elas são celebradas nos versículos 1 a 6. E daí então, o versículo de número 7 se mostra como uma transição que mostra o rei olhando para trás e confiando em Deus para a sua vida no futuro. Quando então as esperanças futuras de vitória sobre os inimigos, elas são descritas nos versículos 8 a 12. E por fim, no versículo 13, o salmo que começou com o rei exultando e se alegrando por suas vitórias na força do Senhor, se encerra com todo o povo, exaltando, cantando e louvando ao Senhor por sua força e poder nas vitórias desse rei. Meus irmãos e minhas irmãs, este salmo mostra que a vitória do Senhor sobre os seus inimigos é a vitória do rei, e a vitória do rei é a vitória do povo do Senhor. E nessa noite, nós veremos que do mesmo modo que Israel cantava este Salmo 21, hoje nós também podemos celebrar nos mesmos termos deste Salmo, porque nós temos um rei que venceu e que vive para sempre. Nós também podemos celebrar, porque o Senhor é exaltado com cânticos de louvor por sua poderosa força nas vitórias do nosso rei. Nessa noite nós veremos que o Senhor é exaltado com cânticos de louvor por sua poderosa força nas vitórias do nosso rei. Bom, como eu disse, os versículos 1 a 6 celebram as vitórias concedidas pelo Senhor ao rei. Foi o Senhor quem concedeu vitória, vida abundante, glória e segurança ao rei. Os versículos 1 a 6 celebram com grande alegria as vitórias concedidas ao rei pela força do Senhor. Essas vitórias foram concedidas pelo Senhor e a ele deve ser dada toda a glória. Só o Senhor é digno de todo louvor pelas vitórias do rei. E daí nós vemos aqui no versículo de número 2 um componente essencial para o nosso aprendizado nesta série de pregações nos Salmos. Veja aí comigo o versículo de número 2, onde nós lemos que Deus atendeu às súplicas e às orações do rei. Diz assim o versículo 2: Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, certamente Deus deseja prover seus servos e servas de bênçãos e encher seus corações de alegria. Eu lhes afirmo,
conforme as Escrituras, que Deus certamente deseja prover os seus servos e servas de bênçãos e encher os seus corações de alegria. Pensem comigo, qual é o pai que não deseja o melhor para os seus filhos e filhas? Só que, ao mesmo tempo, as Escrituras incentivam os crentes a pedirem a Deus, incentivam os filhos e filhas do Senhor a lhe pedirem. Versículos como: clame a mim no dia da angústia e eu livrarei e você me honrará. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Versículos esses registrados no Salmo de número 50, em Jeremias capítulo 33 e também em Isaías capítulo 55. Versículos como estes nos Salmos e nos Profetas se aplicam às horas de grande angústia enfrentadas pelos crentes, quando eles então depositam as suas esperanças no Senhor. Versículos que se aplicam ao desejo dos crentes por saber mais e conhecer mais ao Senhor. Versículos que se aplicam à busca pela graça e pela misericórdia do Senhor, quando nós caímos e precisamos ser erguidos para continuarmos e para recomeçarmos a nossa caminhada de fé. Versículos como este que eu lhes direi agora, do profeta Isaías, no capítulo 58, versículos 9 a 11, que tratam de uma vida realmente reta aos olhos do Senhor. Ouça, você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele lhe dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus deseja abençoar seus servos e servas, e é certo disso que nós devemos clamar a Ele. Por isso eu lhe digo, meu irmão, minha irmã, se você tem enfrentado angústias, clame ao Senhor. Se você deseja conhecer mais a Deus e compreender melhor a vontade do Senhor para a sua vida, revelada nas Escrituras, em sua santíssima palavra, para que então você viva de modo digno da vocação e da salvação que recebeu, clame ao Senhor. Se você vacilou, se pecou, se caiu e está prostrado, clame ao Senhor. Clame enquanto se pode achá-lo, clame por ele enquanto está perto. Se você deseja viver de modo santo e piedoso, faça um autoexame, veja se você não tem sido hipócrita e clame ao Senhor. Ele guiará você, ele satisfará os seus desejos, ele fará da sua vida um manancial, de forma que da sua vida fluirão águas vivas que nunca faltarão. Meus irmãos e minhas irmãs, continuando, este salmo mostra que o rei clamou ao Senhor e foi atendido. O Senhor confirmou o chamado e a ordenação do rei, como nos mostra o versículo número 3. Foi Deus quem concedeu ao rei ricas bênçãos e colocou em sua cabeça uma coroa de ouro puro, refinado, de alto valor, que simboliza a inegável nobreza desse rei, estabelecido pelo Senhor, versículo de número 3. Tu o recebeste dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Agora vejam que o versículo 4 registra um pedido especial do rei que foi atendido pelo Senhor. Versículo 4 assim nos diz: ele te pediu vida, e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Agora ouçam outras traduções
para este mesmo versículo de número 4, que registram o seguinte: ele te pediu vida e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Vida te pediu e lhe a deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Ele pediu que lhe preservasses a vida, e tu atendeste o seu pedido. Seus dias se estendem para sempre. O rei pediu vida, e tu lhe deste vida longa sem fim. Vejam então que estes versículos indicam que o pedido foi para uma vida eterna, para sempre, sem fim. Só que, no contexto envolvendo o rei Davi, o atendimento desse pedido por vida longa não tinha a intenção de que o Senhor não permitisse que Davi um dia viesse a morrer. De fato, Davi morreu e foi sepultado. Essa vida longa tinha a ver, por um lado, com uma vida de muitos anos, próspera, saudável e alegre na presença do Senhor, como está aqui registrado no versículo de número 6. Veja aí comigo. Fizeste dele uma grande bênção para sempre e lhe deste a alegria da tua presença. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, vejam que, por outro lado, este pedido tinha a ver com a preservação da descendência da dinastia de Davi no trono para sempre. Ou seja, longa vida a Davi, enquanto fosse vivo, de forma próspera, na presença do Senhor, mas uma longa vida também, além dos anos de vida do homem comum por meio do reinado dos seus filhos, dos seus descendentes. Porém, nós sabemos que a história não transcorreu muito bem assim. O trono em Jerusalém foi derrubado anos mais tarde. O reinado de Israel chegou ao fim. Jerusalém foi destruído e o descendente de Davi, que ocupava o trono nessa época, o rei Joaquim, foi levado para o cativeiro. Lá no exílio, o rei Joaquim foi tratado de forma digna e honrosa, é verdade, ainda que até o fim de sua vida ele não tivesse retornado a Jerusalém e nem reassumido o trono. Ninguém mais da descendência de Davi voltou a ocupar o trono em Jerusalém. A linha sucessória de Davi ao trono se perdeu na poeira do tempo. É isso que está registrado no livro e nas crônicas dos reis, ainda que uma nota final destes registros seja de esperança ao narrar que o rei Joaquim viveu como o mais honrado entre os demais reis capturados pelo governo da Babilônia, que invadia os reinos, levava o seu povo e tomava os tronos e destruía os lugares por onde passava. Uma nota de esperança de que a descendência de Davi não chegaria ao fim e que as promessas de Deus, asseguradas pelos profetas, seriam cumpridas e um dia ascenderia ao trono de Israel o Messias, o Cristo, o maior e melhor servo do Senhor, cujo reino não teria fim. E de fato, esse dia chegou quando uma virgem chamada Maria, que estava prometida em casamento a José, filho de Davi, antes de se unir em casamento com ele, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Esta Maria, da cidade de Nazaré, na Galiléia, ouviu a mensagem que lhe foi enviada por Deus por meio do anjo Gabriel. Assustada com o que estava acontecendo, ela ouviu Gabriel lhe dizer o seguinte: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. José, a quem Maria estava prometida em casamento, também ouviu de Deus o que ele lhe tinha a dizer quando apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho
e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Vejam vocês que estabelecer um reino eterno e proporcionar plena salvação do seu povo. Foi isso que Jesus veio realizar, conforme registrado pelo profeta Isaías, no capítulo de número 9 do seu livro, versículos 6 e 7. Ouça: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ainda assim, a Bíblia mostra que Jesus veio reinar eternamente, não somente sobre o povo de Jacó. Ele não veio salvar apenas o povo de Israel dos seus pecados. Jesus mesmo disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O apóstolo Pedro, em sua pregação, primeira pregação logo após o Pentecostes, disse que Deus o fez Senhor e Cristo e incentivou os seus ouvintes judeus ao arrependimento e à fé em Jesus para o perdão dos seus pecados, assegurando que isto estava reservado para todos, até os que estivessem longe, todos quanto Deus viesse chamar. E foi o apóstolo Paulo quem registrou: Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E assim, por meio da pregação do Evangelho em todo o mundo, pessoas de todas as nações, tribos e povos são alcançadas pela graça de Deus e redimidas dos seus pecados. Pessoas são convidadas ao arrependimento dos seus pecados e à fé somente em Jesus como único, suficiente e definitivo Salvador de suas vidas, ao reconhecimento de Jesus como soberano, a rendição a Ele como Senhor e Rei de suas vidas, para que então constituam o povo de Deus, pessoas transportadas do império das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, inegavelmente este Salmo 21 encontra o seu pleno cumprimento em Jesus Cristo, e é por isso que nós, que cremos em Jesus, também podemos celebrar nos mesmos termos deste Salmo 21, porque o Senhor é exaltado com cânticos de louvor por sua poderosa força nas vitórias do nosso Rei, e esse Rei é Jesus. Nós que nele cremos podemos cantar: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós podemos cantar o que foi registrado pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 17. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, coroamos
A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Glória ao Senhor Jesus, o Rei eterno, a quem nos rendemos. Meus irmãos e minhas irmãs, o versículo 7 marca a transição entre o passado e o futuro neste Salmo de número 21. Veja aí comigo. O rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. E daí, nos versículos 8 a 12, nós vemos que é o Senhor quem há de destruir e colocar em fuga os seus inimigos. Vamos ler novamente aí esses versículos 8 a 12. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará, um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão, pois tu os porás em fuga quando apontares para eles o teu arco. Vejam vocês que nesses versículos fica difícil a gente identificar se os homens aqui descritos são inimigos do rei ou se são inimigos de Deus. A gente não sabe ao certo se são pessoas que odeiam o rei Davi ou se odeiam ao Senhor. O que a gente vê é Deus agindo para devorar, consumir, acabar e colocar em fuga esses inimigos. De tal modo que a vitória do Senhor é a vitória do rei sobre os seus inimigos. E eu destaco o versículo de número 11, que registra que as tramas malignas, os planos perversos desses inimigos do Senhor e do rei não prosperarão. Eles nada conseguirão e ainda fugirão do Senhor, que tem o seu arco apontado para as suas faces. A ideia aqui é de alguém assim, impetuoso, cheio de marra, se aproximando destemidamente, de cabeça erguida, olhar para frente, certo de que seus planos e maquinações prosperarão, para então se deparar com o Senhor, tendo seu arco e sua flecha, o seu arco vergado e a sua flecha apontada para a cara dessa pessoa, que por isso então foge desesperadamente. Essas maquinações e planos malignos que o rei ainda haveria de enfrentar colocavam em risco o seu reinado e o seu povo, pois, caso elas prosperassem, tanto o rei quanto o seu reinado e seu povo seriam derrotados. Mas seria o Senhor quem lutaria pelo rei, junto com o rei e pelo seu povo. Bom, como eu disse há pouco, este Salmo 21, ele encontrou o seu pleno cumprimento em Jesus, o Cristo Messias. E os evangelhos registram as vezes em que as autoridades religiosas dos judeus, os sacerdotes, os fariseus e os mestres da lei tramaram contra Jesus, fosse para apanhá-lo em algo que contrariasse a lei religiosa dos judeus, fosse para apanhá-lo em algo que fosse tido como uma blasfêmia contra Deus, fosse para apanhá-lo em alguma transgressão da lei romana. Tudo com o propósito de prendê-lo, julgá-lo e condená-lo à morte. E eles conseguiram o que buscaram ao longo dos 3 anos do ministério de Jesus nessa terra. Fizeram isso mediante fraude, mentira, engano e falsidade, se valendo da traição de Judas mediante pagamento e de falsas testemunhas em um depoimento conduzido às pressas. Jesus foi condenado à crucificação conforme a lei romana,
depois de ter sido entregue pelas autoridades religiosas dos judeus, sob a acusação de se declarar rei em oposição ao imperador de Roma. Jesus foi crucificado, morto e sepultado, mas o que parecia ser seu fim se mostrou como seu triunfo depois que ele ressuscitou. Jesus prevaleceu sobre o pecado, a morte e o diabo. Na cruz ele tomou sobre si os pecados daqueles por quem ele veio dar a sua vida. Ele pagou a dívida com a justiça divina e livrou essas pessoas da condenação. Todas as pessoas que se arrependem de seus pecados e nele creem, veem confirmadas essas ações do Senhor em seu favor, do Senhor Jesus. Por sua morte, Jesus derrotou o poder da morte. Essa vitória sobre o maior e mais temível inimigo da humanidade foi coroada quando ele ressuscitou, garantindo que toda pessoa que vive e nele crê, ainda que morra, viverá eternamente. Porque um dia Deus há de ressuscitar essas pessoas como ele ressuscitou o seu amado Filho, para que elas vivam para sempre em sua presença. E enquanto isso, do mesmo modo que planos malignos, projetos e tramas elaboradas, maquinações ardilosas e conspirações diabólicas tiveram a Jesus como alvo, a igreja, o corpo de Cristo neste mundo, também essa igreja é perseguida. Há quem se oponha aos planos de Deus para a humanidade quando atenta contra a vida, a fraternidade, a família, a segurança e assistência dos mais fracos e necessitados. Pessoas que se valem de suas autoridades para impedir a proclamação do Evangelho e o livre exercício da fé no único Deus verdadeiro. Há maquinações diabólicas, tanto no nível mundial para atravancar o progresso do Evangelho, quanto há maquinações diabólicas contra o núcleo familiar de quem declara sua fé em Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu sou testemunha, eu já experimentei isso na minha família e já assisti a famílias que depois de muitas súplicas, orações e intercessões, quando então começam a vislumbrar uma solução em favor, por exemplo, dos seus filhos perdidos, afastados dos caminhos do Senhor, uma renovação, ou então experimentam uma renovação dos seus votos de casamento, depois de muitas lutas e conflitos internos, ou então a transformação de membros na família, de repente, uma palavra gera uma briga, uma circunstância boba produz uma confusão, algo irrelevante suscita animosidade, um pequeno problema se transforma em um tsunami de discussão, lágrimas, agressões, ofensas, traumas e ressentimentos. Uma ação diabólica que se vale dos pecados e inclinações dos nossos corações para se opor e pôr a perder aquilo que vinha progredindo para a glória do Senhor na nossa vida e em nossa família. Mas como nos assegura os versículos 11 e 12 deste salmo, a palavra final está na boca do nosso Deus. Deus há de lutar por nós, conosco, e há de prevalecer. Nessas horas é que os nossos olhos devem ser abertos. Nossas percepções espirituais devem ser aguçadas para que nós clamemos ao Senhor, para que confiemos na fidelidade do Altíssimo, para que assim então nós não sejamos abalados. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa luta não é contra os seres humanos. Nós não temos de lutar contra carne e sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, contra as hostes espirituais da maldade, conforme escreve o apóstolo Paulo em Efésios 6. É por isso que nós devemos orar no Espírito em todas as ocasiões,
com toda oração e súplica, e tendo isso em mente, estarmos sempre atentos, por meio da oração no Espírito e se valendo da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nós resistiremos e venceremos, porque a batalha é do Senhor. E daí, conforme registra o versículo 13 deste Salmo 21, nós exultaremos em Deus. Sê exaltado, Senhor, na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder. Glória a Deus. O salmo, então, que começou com um cântico de alegria e exultação pelas vitórias do rei, chega ao seu fim com o povo cantando e louvando o poder do Senhor. A vitória do Senhor é a vitória do rei. A vitória do rei é a vitória do povo debaixo do seu reinado. O Senhor é exaltado com cânticos de louvor por sua poderosa força nas vitórias do nosso rei. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, Jesus viveu entre nós. O Deus Filho se fez carne e viveu entre nós. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida em favor de muitos. E como escreveu o apóstolo Paulo, como eu lhes disse, um dia ele voltará e todo olho verá, todo joelho se prostrará diante dele, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda boca há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Jesus voltará para a alegria e exultação dos que estiveram debaixo do seu reinado, governo e autoridade. Todos que viveram conforme a sua vontade e glorificaram o seu nome por meio dos seus pensamentos, palavras e ações, o amaram de todo o coração, toda a alma, todas as forças e todo entendimento. Mas para aqueles que o rejeitaram, mesmo tendo ouvido o convite do Evangelho ao arrependimento e à fé nele, Deus há de tratar essas pessoas conforme descrito aqui neste Salmo 21, e ele fará isso com ira. O Senhor os devorará, um fogo os consumirá, fará deles uma fornalha ardente. Conforme registra o Apocalipse, Deus há de fazer vir um fogo do céu para devorar as nações que se levantarem contra os santos, e há de lançar no lago de fogo que arde com enxofre o diabo, os seus agentes demoníacos, junto com todas aquelas que não forem encontrados, registrados no livro da vida, para que sejam atormentados dia e noite para todo o sempre. Você, meu amigo, minha amiga, deve temer esse dia, se ainda não tem a Jesus como Salvador. Se você não vive debaixo da autoridade de Jesus como Senhor e Rei. Mas eu quero lhe dizer que hoje lhe é dada a chance de não só se livrar desse juízo terrível, mas, muito mais do que isso, você tem a chance de se arrepender e crer em Jesus, a fim de receber como um presente o dom da vida, vida plena, verdadeira, vida eterna. Não por sua bondade, não por sua boa vontade, nem por quaisquer méritos que você pense ter. É justamente percebendo que você não tem mérito nenhum, nem nada a apresentar a Deus, que você pode receber vida em abundância. Por isso, não se levante daí de onde você está, se não for para se render ao Rei Jesus em arrependimento e fé nele. E eu convido você a orar junto comigo. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite. Pedimos
que aqueles e aquelas que ouviram a mensagem, o convite do Evangelho, possam ser tocados pelo Teu Espírito, convencidos do pecado, do juízo e da justiça, possam nesta hora dizer: meu Deus, tem misericórdia da minha vida. Perdoa-me, Senhor, e receba-me como Teu filho, como Tua filha. Livra-me da ira eterna, Senhor, e dá-me vida em abundância, vida plena, verdadeira, para sempre, em Tua presença. Deus soberano, que o Teu povo possa olhar para Jesus, o Rei eterno, esperar nele, confiar nele, clamar a ele, nas angústias, nas lutas, nas tribulações, quando caído, para que seja erguido, clamar para conhecer mais e mais ao Senhor e a sua vontade, clamar para viver de modo digno da tua palavra, do teu evangelho. Senhor Deus e Pai, isso é o que nós oramos e te pedimos nesta noite, te agradecendo pela pregação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tenha uma boa noite e uma boa semana. Nos vemos na semana que vem, se Deus assim nos permitir.